Shalom, shalom, queridos, aqui é o apóstolo Ronaldo do Comando Águia Ministério de Avivamento, para começarmos o curso da Universidade do Espírito, módulo profético, amém? Sob direção da apóstola Nilcélia, mas ela pediu que eu introduzisse aqui, a próxima aula já vai ser com ela, lembrando você que nosso curso tem 24 aulas de maneira inicial, depois poderemos estar ampliando isso, amém, queridos? Para que nós estamos lançando esse curso? Isso foi uma ordem de Deus, para que pudesse estar ajudando todos os profetas que às vezes vivem isolados nos ministérios, nas igrejas, hoje estão desigrejados, que recebem essas visões, sonhos, recebem essas revelações do alto e às vezes não conseguem passar, não conseguem reproduzir aquilo que o Senhor está mandando. Amém? Então, começando aqui, queridos, eu quero dizer para vocês que no Jardim do Éden, Deus falava diretamente com Adão e Eva, mas o pecado deu início a esse processo de afastamento entre o homem e Deus. Ele ainda falou com Caim antes e depois da morte de Abel, mas dali em diante, a comunicação com Deus foi se tornando cada vez mais distante, rara, indireta, E em muitas situações, em vez de falar com as pessoas, Deus enviava um anjo, como aconteceu com Abraão, com Ló. Embora Deus tenha falado com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, a Bíblia não diz que, por exemplo, José do Egito ouviu a voz de Deus pelo menos uma vez, mas a mensagem lhe chegou pelo meio de sonhos. Então, existem muitas maneiras de Deus se relacionar conosco, Mas da mesma forma que Deus comunicou com Abimeleque, com Faraó e com os serviçais ali, o copeiro, o padeiro, por causa dessa comunicação complicada ou indireta, é que surge a necessidade do ministério profético como sendo um porta-voz, O profeta, ele é alguém que recebe a mensagem direta de Deus na vertical para passar para alguém ou para uma comunidade, para um povo, para uma igreja, na horizontal. Amém, queridos? Então a real necessidade dos profetas é essa, dele poder trazer de volta essa comunicação, que de alguma maneira se tornou indireta, E agora, através dos profetas, desde aquela época até agora, até hoje, você vai entender por que funciona até hoje, Deus fala através de profetas e profetisas. Amém? Às vezes a gente pode usar aqui o mesmo nome profeta para mulheres também, porque estamos acostumados no Brasil, se acostumaram a usar, mas a gente sabe que o nome certo é profetisa. Amém, queridos? Os primeiros profetas registrados na Bíblia foram Enoque, Abraão e Moisés. A lei mosaica, o que é a lei mosaica? A lei de Moisés definiu detalhes para funcionar o ministério de levita, o ministério sacerdotal, era cheio de regras, mas não fez nada com o ministério profético. Por quê? Queridos, o ministério profético era comandado diretamente por Deus. Pensa uma ligação direta que você pode falar lá com o Pai, É o que nós podemos reproduzir de maneira mais rápida aqui, dizendo o que é o ministério profético. Por isso dizemos, querido, que o profeta é um ministério não regulamentado. Ele é fora da casinha. Deixa eu tentar falar certo para você. Se tiver alguma coisa para falar aí, apóstolo, ela está na intercessão ali. O ministério de profeta, queridos, não é um ministério muito entendido pelos pastores, pelos líderes. Por quê? Deus não vai falar com todos o que ele falou com o profeta. O profeta vai trazer uma mensagem que foi recebida de maneira individual, ou que se foi coletivo, foi com alguns profetas, sabe? De maneira aleatória. Então, não é uma mensagem que é dada através de revelação para toda uma congregação, mas para apenas alguns indivíduos ou apenas um indivíduo, numa comunidade ou num todo. Até Davi tinha o seu profeta, no céu.
Qual que era o nome dele? Natã, né? Amém? Então, queridos, a lei não determinava linhagem de profeta, idade, atividades que um profeta teria, roupas, né? Que nem os sacerdotes tinham roupas, lembra das vestes de Arão e tantas outras? Tinha que ser de um tipo, né? Rituais. O profeta não dependia de ter um vínculo genealógico. O que é isso? Ele não precisava ter um pai profeta para ser profeta. Ele não precisava ter um avô profeta, um avô rei para ser profeta. Amém, queridos? Ele não precisava ser eleito ou ter direito adquirido. Os profetas hoje na igreja, a maioria não são ungidos, né? Como profetas. Eles estão lá no meio, lá, e ninguém dá muito valor ao ministério deles. Mas o profeta existe, queridos. E principalmente para tempos de crise. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui, que até eu fico impactado. Nos momentos de maior dificuldade pecaminosa em Israel, os profetas se manifestavam. Por isso a aparição do profeta nunca foi bem vista e nem é bem vista nos dias de hoje. Porque o profeta não entrega o que agrada o coração dos homens, mas ele entrega aquilo que Deus manda entregar. E muitas das vezes ele vem com correção, ele vem com um cajado, né? Ele vem para repreender às vezes autoridades, pessoas que se acham poderosíssimas, vem o dedo de Deus através da boca de quem? De um profeta. Amém? Por isso é tão importante o ministério profético, porque uma igreja, uma cidade, uma nação pode sair dos trilhos da vontade de Deus, da linha a qual Deus traçou. Mas um profeta pode vir, né, apóstolo? Vir a dizer, falar, ó, tá errado, é assim, assim, assado, e não pode ter medo. Amém? Eles nunca vieram para elogiar, agradar, mas para repreender, pela autoridade que Deus lhes conferia. Por isso Moisés não vinha dar com o dedo e falar, ó, o ministério profético tem que ser assim, assim, assado. Porque é algo que Deus, amém? Ele cuida e zela para ele usar a hora que ele quer. É uma chave especial nas mãos de Deus para ele vir trazer correção, para ele trazer alinhamento. Amém, queridos? Então nós temos sim que estar muito atento à voz profética. Nós temos que dar muita atenção para ela, porque ela vem carregada da autoridade de Deus, da vontade de Deus, e isso faz toda a diferença dentro de uma igreja que prioriza andar na vontade do Espírito. Amém? Para essa autoridade, queridos, profetas repreendiam até os reis, por isso eles não eram amados, não recebiam prêmios, mas eles eram temidos, perseguidos e mortos. Amém? Quando chegava um profeta, o povo já falava, ó, pronto, alguma coisa de ruim vai acontecer. Amém? Por causa disso, queridos, alguns profetas não queriam e não querem assumir a função de profeta nos dias de hoje. Amém? Hoje, quando Deus manda o profeta entregar alguma coisa, às vezes ele fica lá remoendo, Deus, por favor, usa alguém, meu pai, quanta gente para o senhor falar. Esses dias mesmo, nós tivemos que ir até numa cidade específica, andar aí 140 quilômetros, para que Deus pudesse falar, né, com uma pastora, porque na cidade ninguém se levantou para entregar para ela aquilo que ela tinha que ouvir. E a pastora chorou muito, porque ela esperava ouvir isso há alguns anos, e teve que ser apóstola no céu, profeta do Senhor, a poder entregar aquilo. Amém, queridos? O ministério profético não ficou retido no Antigo Testamento, como algumas pessoas podem pensar. Ficamos, sim, um longo período sem profecias. Foram 400 anos, queridos. Mas apareceu João Batista para anunciar a chegada do Messias. E a surpresa foi tão grande que toda a população de Jerusalém queria ir vê-lo. Olha que legal. Toda a população de Jerusalém queria ir ver o tal do João Batista. Amém? Embora fosse da família sacerdotal,
João assumiu aquele ministério esquisito e fora dos padrões da lei de Moisés. Amém? Olha só, a linhagem dele era de ter sacerdotes na linha genealógica. Amém? Mas João foi chamado de profeta. E como foi dado o chamado para João? Para quem diz que não tem profetas no Novo Testamento, está muito enganado. Já João Batista é o primeiro que nós vemos. E o que aconteceu, queridos? João Batista veio, né, se destacando de toda a população, né? João andava fora dos padrões da lei de Moisés, sua roupa feita de pelos de camelo, amém? Que nem de longe lembrava as roupas dos sacerdotes, vários panos, um por cima do outro, até os padres hoje em dia usam, né, várias vestimentas, né, uma roupa de padre completa, às vezes tem 20 e poucas peças, até 30 e poucas peças de roupas, pedacinhos, um em cima do outro e tal, entendeu? Mas para o nosso país não funciona, né? Um país tão quente. Mas, queridos, João Batista vinha com roupa feita de pelos de camelo, e naquela época o camelo era considerado no meio do sistema religioso um animal imundo. E vem João Batista com uma tira, né, que vinha aqui de cima de pelo de camelo, que deixava um peito de fora, com toda aquela roupa esquisita, não comia os pães da preposição, né? E ao invés disso comia gafanhotos e mel silvestre, veio para quebrar a religião, matar vacas sagradas, né? Veio para mostrar que o profético não anda no caminho a qual o homem anda, que anda noutro nível, noutra visão, na revelação direta do céu, que vem para mudar, vem para impactar, vem para alinhar, né, queridos? E ele era uma figura chocante, João Batista. Foi chamado dentro do ventre da sua mãe Isabel, né, através de um anjo, né, que encheu ele do Espírito lá dentro, certo? Então tem pessoas que acham que dons podem ser passados ou ser cheio do Espírito Santo somente através de impartição ou imposição de mãos. Isso não é verdade. Deus tem muitos caminhos para poder fazer isso. Ele faz conforme Ele quer. E no caso de João Batista foi através do anjo. Amém, queridos? João Batista era até ofensivo. Como é que ele gritava? Raça de víboras! Né? Então ele vinha trazendo uma mensagem de arrependimento e poderosíssima, ao ponto do que os religiosos da época nem se metiam com ele, né? Deixavam ele lá falar e profetizar, porque ele falava era muito forte, e vinha carregado de um DNA de profeta, misturado com unção, misturado com poder. Por isso que ele era, até de certa forma, respeitado, deixavam ele lá, amém? A sua mensagem não era agradável, né? Gritava, chamava o povo para confissão de pecados, para arrependimento. E naqueles dias, querido, até o próprio Jesus começou a profetizar, né? No Novo Testamento nós vemos a profetisa Ana, profeta Ágabo, né? Alguns profetas anônimos lá em Atos 13, né? Existem profetas espalhados por toda a terra. Mas às vezes a voz profética está calada, porque Satanás tenta sufocar essa voz, né, Nilcélia? Ele tenta aniquilar. A gente vê na diferença, a gente vai gravar culto, vídeos de ensino, tem uma opressão, um peso contrário. Vai gravar as coisas do profético, é muito maior o peso. Por quê? Satanás quer calar essa comunicação, afinal de contas é Deus trazendo a vontade exata dele para as pessoas na terra. Amém? Queridos, nós temos João no Apocalipse. Olha que nível de revelação pode chegar ao ministério profético. Revelar o que estava acontecendo em 7 diferentes igrejas na Ásia. Revelar o que estava acontecendo, então quer dizer, o profeta João recebendo palavras de conhecimento. Aqui já não é mais João Batista, tá, queridos? Aqui agora o João de Apocalipse é o apóstolo João.
mas como profeta, recebendo revelação, através de palavras de conhecimento, de como estavam se comportando as 7 igrejas da Ásia, e o que aconteceria através de palavras de sabedoria, o que iria acontecer com essas igrejas se elas obedecessem à vontade de Deus. O que iria acontecer no final dos tempos. Então, tudo foi revelado para João Batista através das palavras de sabedoria e palavras de conhecimento, sonhos, visões. Eu não sei como ele recebeu toda a informação, mas sei que foram de diversas maneiras que ele conseguiu formar isso e lembrar para poder escrever o livro de Apocalipse. Amém? Então, vocês imaginam o tamanho e a profundidade da revelação que ele teve. Mas, queridos, é muito interessante, porque o Novo Testamento, ele começa com João Batista e ele termina com João. Ele começa com profeta e termina com profeta. É um mistério muito grande. Amém? Paulo diz que colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, lá em Efésios 4:11. Não há razão, queridos, para supormos que o ministério profético tenha acabado. Amém? Se foi até citado no Novo Testamento. Muito errado algum religioso dizer para você que acabou, terminou o ministério profético. Não temos nenhum embasamento bíblico para isso. Pelo contrário, temos inúmeros testemunhos de que os profetas continuam a operar. Inclusive, casei com uma e entendo muito de perto isso. Amém? Ele continua em nossos dias trazendo a mensagem de Deus, repreendendo os pecadores, anunciando os propósitos do Senhor. E profeta, querido, não é sinônimo de pregador. Amém? Embora o profeta possa pregar, alguém só pode profetizar o que recebeu de Deus. Amém? Tem muita gente que confunde. A pessoa é pregador, é um profeta de Deus. Não. O pregador anuncia o evangelho. O profeta anuncia a vontade de Deus, que pode não estar, amém, escrita na Bíblia. Você tem que estar de acordo com a Bíblia. Deus nunca vai profetizar um negócio contra a palavra dele. Tem que estar de acordo, mas pode não estar dentro, porque o profeta traz algo fresco, não é assim, apóstolo? Sim. Se traz algo fresco, amém, não traz algo antigo, traz algo que acabou de lhe ser revelado, o que foi lhe revelado há poucos dias, e o profeta está encontrando um caminho para entregar para a pessoa correta, ou para a nação correta, para a igreja correta, para que haja alinhamento. Depois da profecia ser entregue, ou da revelação da mensagem de Deus ser entregue, nós esperamos que venha carregado, né, essa profecia da vontade de Deus, para que a pessoa que receba venha agir, não somente ouvir. Deus sempre pede que haja um mover depois dessa profecia. Amém, queridos? Então, sempre o que o profeta entregar vai estar coerente, de acordo com as Escrituras, né? Mas não precisa estar escrito nas Escrituras, como eu disse agora. Falar o que eu quero que aconteça na vida de alguém não é profetizar, querido. Amém? Aí você está intencionando algo. Eu, como um bom cristão, profetizo isso na sua vida, mas é diferente de alguém, eu venho aqui para te entregar uma profecia. É muito diferente, é muito distante, e a gente não pode colocar isso no mesmo caldeirão e misturar, porque não é nem um pouco igual. Amém? O pecado de Adão, querido, iniciou um processo de afastamento do homem de Deus. Amém? E a obra de Cristo tem o propósito contrário, de nos trazer no sentido inverso, aproximando-nos do Pai. Por isso Tiago escreveu, lá em Tiago 4, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tem um mistério gigantesco aqui nesse lugar. Nós poderíamos falar muitas aulas a respeito disso, que chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Querido, profeta não consegue, amém, ser profeta distante de Deus, porque ele vai perdendo a conexão. Profeta não tem muitos amigos, profeta tem o amigo,
né? Isso o apóstolo vai falar com mais profundidade, eu não vou entrar aqui, amém? Mas qual que é o caminho do profeta hoje em dia? Se você que é profeta aí, ou não é um profeta de ofício, que nem a Nilcera, que nasceu já profeta, ou que Deus te chamou no meio da caminhada para você ser profeta, né? No meio da tua vida Deus te chamou para isso, ou você tem alguns dons de revelação, né, que são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, ou você recebe sonhos proféticos e tal, né? Como você vai aguçar mais isso, fazer aumentar? Amém? Está dito aqui, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Então aqui já tem uma chave grandiosíssima para você. Ah, mas é muito simples, apóstolo, são poucas palavras, eu gostaria que fosse algo gigantesco. Queridos, aí está escrito uma grande chave. Por quê? A busca em intimidade com Deus, né, ela vai causar essa avalanche de revelações sobre a sua vida, né? Olha como funcionava com Abraão. Abraão foi chamado de profeta porque era amigo de Deus. Olha que não está falando que era filho, né? Que ele era embaixador, querido. Ele era, querida, ele era amigo de Deus. Amém? Isso está escrito em Isaías 48, Tiago 2,23, Gênesis 18, 17. Mas nós não vamos ler isso porque não é o foco. Você não conta seus segredos para qualquer pessoa, né? Mas apenas aos amigos íntimos. Deus também faz assim. Deus não vai lá contar os segredos íntimos dele porque você é bonitinho, porque você tem uma igreja. Não. Ele vai contar para você se você passar tempo com ele. Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E existe primeiro um comando que é para você obedecer. Você tem que se achegar a ele, para ele se achegar a você. Agora há pouco eu estava com a mente meio perturbada, não estava conseguindo colocar os pensamentos no lugar, eu dobrei o meu joelho, em menos de meia hora estava tudo no lugar, Deus falou comigo, me posicionou, trouxe a vontade dele. Diz na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para você viver, não adianta só você ter o pão na tua casa, mas você tem que buscar a vontade de Deus. Essa intimidade, amém, vai trazer o profético sobre a sua casa, vai trazer o profético sobre a sua vida, amém? Precisamos buscar, queridos, essa intimidade por meio da oração, do jejum, da santificação. Esse é um caminho para o ministério profético. Nós podemos depois estar falando com mais detalhes a respeito disso, mas a grande chave já tinha entregue agora. Essa intimidade, você sair do meio do barulho, mandar a tua alma se aquietar, ir para um lugar secreto, trancar a porta do quarto, ou ir para o monte, né, o teu cantinho reservado de oração, e lá você ir falar com o Pai, e esperar Ele falar, para que você possa ouvir. Amém? Esse é o caminho para o ministério profético. O apóstolo João, queridos, recebeu revelações tão tremendas, por quê? Era o discípulo mais próximo de Jesus. Se ele deitava no colo de Jesus, ele no ombro, repousava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Então quer dizer, querido, quem está muito perto vai falar as coisas mais íntimas, vai falar coisas no ouvido, né? Jesus não andava com os 12, Jesus ensinava os 12, mas andava com 3, Pedro, Tiago, João. As revelações mais lindas foram dadas a esses 3, amém? Então, queridos, até o momento da crucificação, João estava com Jesus. Resultado, ele recebeu as mais impressionantes revelações registradas no livro de Apocalipse. Amém? Então, você quer ter algo fresco do céu na sua vida? Você tem que estar em contato direto com o Senhor. Eu lembro que nós estávamos num período de oração muito grande, eu e minha esposa, e eu estava num dilema muito forte, que eu vou contar para você agora. Eu estava num dilema muito forte. Eu estava perguntando para Deus, Deus, o Senhor está me dizendo para eu parar de trabalhar, mas eu trabalhava desde os 12 anos de idade,
E eu não queria parar de trabalhar, porque as coisas não estavam fáceis para eu e para minha família. Eu já tinha visto a Nilcélia procurar algumas coisas para tentar vender, para ajudar nas finanças de casa de alguma maneira, mas queridos, eu vi diante dos meus olhos Deus estragando tudo. Deus tinha já um ciúme da Nilcélia muito grande, não deixava ela trabalhar com nada. Nós tentamos, ela tentou, eu vi ela se esforçando. Compramos semijoias, bolsas, trabalhamos com diversas coisas, tudo deu errado. E Deus começou a me dizer para eu sair do trabalho, que era tempo agora de viver da fé e viver o que Ele tinha. E eu falei, Deus, eu só saio se eu tiver um barracão, um galpão para me colocar a igreja, porque a igreja por mês pagava na época aí R$ 2.850 de aluguel nessa época. E traduzindo isso para quem for ver no futuro, dava na época em torno de $1.000. Então, um dinheiro muito alto. Eu falei, Deus, se eu parar de trabalhar, a gente tinha que ajudar em tudo para poder sobrar o dinheiro dos dízimos e ofertas para poder manter aquela obra. É muito difícil de manter a obra. Muito complicado você julgar, né, pastores que vivem de dízimos e ofertas, porque você não sabe como é difícil para eles manter as suas casas, filhos e todas as necessidades. E o Senhor pediu, para de trabalhar. Eu falei, pai, eu só paro com um barracão desses. E entrei no monte para orar 180 dias. Nesses 180 dias, queridos, Deus foi trazendo muitas coisas. Deus foi me ensinando muitas coisas. E por que eu tinha que me retirar? O tanto que eu teria que mergulhar junto com a minha esposa em livros, em oração, em ter tempo com Deus, iria trazer algo que Ele faria fluir de dentro de nós, como fontes de águas vivas, que foi o Comando Águia, o Encontro de Leoas, a Universidade do Espírito, os treinamentos e tudo isso mais, até as igrejas remanescentes. Então, tudo isso que foi gerado porque foi gasto um tempo de intimidade com Deus. Não ia ter acontecido se nós não teríamos dado o tempo para Deus falar conosco. E Deus disse, saia do serviço. Até minha esposa me entregou, ó, Deus quer que você saia, né? E eu falei, mas está difícil para nós, como é que eu vou sair, né? Tinha todas as contas e tal. Enfim, queridos, comecei a orar a Deus nesses 180 dias de oração para saber exatamente como sair, né? E como ter fé o suficiente para acreditar que as finanças iriam chegar e todas as necessidades supridas. E aquilo já era um profético, já era Deus me dizendo o que ia acontecer no futuro, que nós iríamos viver das riquezas das nações, daquilo que nós gerássemos em fé, daquilo que Deus enviasse, daquilo que nós receberíamos. E queridos, assim, nós nos projetamos e eu falei, Deus, me dá um sinal. Eu entrei no jejum forte de 21 dias. Falei, Deus, se o Senhor quer que eu saia, faça a pessoa me mandar embora do serviço, né? Senão eu vou perder aí, né? Não tinha muito tempo de serviço, eu vou perder todas as coisas. Já faço um propósito com o Senhor, daquilo que eu recebeu, 20% eu já gasto na tua obra. E queridos, cheguei com a minha esposa um dia no serviço e tinha 2 postes de concreto que seguravam a placa da empresa, quebrados ao meio, postes de 5 metros de altura, quebrados os 2 ao meio e a placa caída em cima do portão, e com o peso e com o impacto ela dobrou, né? E fez um chapéu em cima do portão. O portão não abria nem para a gente entrar, nem para a gente sair. Quando eu parei aquilo, achei muito estranho, mas o Espírito Santo disse, eis aí o sinal de que é para você sair do teu serviço. E eu falei, Deus, eu vou terminar o meu jejum somente para que o Senhor peça para essa pessoa me mandar embora. E faltando 3 dias para terminar o propósito, Deus fez com que essa pessoa saísse da cidade de Curitiba, pegasse um avião, fosse até Maringá, somente para conversar comigo. Ela era minha patroa, no caso, né? Eu era vendedor de máquinas, e ela disse para mim, Ronaldo, quando você entrou na empresa, você me exortou e eu te disse que eu podia te mandar embora porque eu não era casado, e você me exortou dizendo que eu tinha que casar, que Deus estava
pedindo para que você falasse comigo. Achei muito estranho Deus falar com você, mas casei, fui para a igreja, me converti, a Bíblia que você me deu está aqui, eu te trouxe uma outra de presente lá da minha igreja, toma aqui para você. Eu agradeci. Ela falou, mas assim como Deus falou com você, naquela época, 2 anos atrás, Deus também falou comigo, que eu tenho que fechar essa empresa, e eu tenho que mandar você embora. Isso confere? Eu falei, confere sim, eu já estava quase chorando, porque eu estava só em oração pedindo aquilo para Deus. Ela arrancou minha rescisão. Me perdoa, queridos. Estou saindo de uma gripe. Ela falou para mim, confere. Eu falei, confere. Ela me deu minha rescisão. Era para me pagar na época em torno de R$7.000. Ela me pagou 14 a mando do Senhor. Me mandou embora. Pediu para que eu orasse para ela, para que eu tivesse certeza que era para fechar aquela firma. E eu fui usado por Deus em profecia para ela. Disse, ó, pode fechar, porque eu já orei a Deus, Ele vai fechar essa empresa. Ela fechou. Eu anunciei para ela que a empresa da família dela, que tinha mais em 3 lugares, em Curitiba e mais um outro lugar aí, que iria falir a empresa, que era para ela preparar, né, a falência, porque a falência iria chegar, né, porque sócios roubaram e tal, mas era para ela retirar alguns maquinários no nome dela, porque iria acontecer isso no tempo futuro. E ela conseguiu comprar, acho que 3 apartamentos, comprar 5 máquinas antes da igreja falir, da empresa falir, né? Então ela ficou muito grata. Eu fui usado por Deus na vida dela 2 vezes ou 3 vezes, né? Anunciei que teria um roubo na firma dela e aconteceu aquele roubo. Saindo da empresa dela, Deus entregou para nós o barracão dali poucos dias, né? O galpão ao qual nós não iríamos pagar aluguel. Então, queridos, Deus veio a me anunciar como Ele ia entregar o barracão através de um sonho profético. E esse sonho profético foi assim: sonhei que eu estava guiando um ônibus. Muitas pessoas estavam dentro do ônibus. Esse ônibus estava dentro do galpão antigo da nossa igreja, onde a gente pagava na época R$ 2.850 por mês. No chão da igreja só tinham sobrado papéis e poeira. Assim, papéis onde parecia que tinham arrancado tudo e tinham sobrado só alguns papéis para receber ali uma limpeza, né? Para deixar limpo o barracão. Mas eu vi 3 cadeiras vermelhas que ficavam para trás. E eram 3 pessoas, né, que estavam dando muito problema na igreja, que eram aquelas 3 cadeiras que ficavam para trás. Então Deus veio e nos mostrou, né, que aquela obra estava saindo ali naquele ônibus, indo para outro lugar, estava todos ali dentro, como... Nil, por favor, intercede para mim agora, tá complicado aqui. Eu percebi, queridos, que o que Deus estava querendo mostrar, que todos estavam em festa dentro do ônibus. Então todos estavam muito alegres, com bandeiras na mão, rodando. Então aquilo estava mostrando que nós estávamos saindo, e o povo estava alegre, estava saindo para um lugar melhor. E nós saímos no meio do caminho, queridos, nós estávamos tentando nos associar com outro ministério. Vou contar para vocês, a Assembleia de Deus, nós estávamos tentando nos associar, mas não era a vontade do Senhor, né? Nós amamos a Assembleia, mas não era a vontade dele a gente se associar, a gente colocar nossa placa de Assembleia de Deus para o que nós estávamos fazendo. E, queridos, Deus falou que ia dar um sinal para nós enquanto nós estávamos mudando. Enquanto nós estávamos mudando as coisas em cima de um caminhão, de um templo para o outro, nada quebrou na mudança, apenas a placa se rasgou em um monte de pedaços. Um monte, ela veio em cima do caminhão e ela bateu com o vento e se rasgou em muitos pedaços. E nós entendemos, então Deus pode se manifestar para você através de sonhos, sinais. Você viu, a placa se rasgou, a outra placa caiu, quebrou em cima do portão, para Deus anunciar que eu não ia mais
trabalhar. Depois disso ainda, Deus dando barracão para nós, teimei, entrei numa empresa, fazendo um trabalho pesado, né? A minha esposa falou para mim, falou, Deus vai falir quantas empresas você entrar, porque Ele tem ciúme de você, Ele não vai deixar você trabalhar. Para, né? Eu tinha aquela responsabilidade de pai, né? De dar as coisas boas para ela, para os filhos. E queridos, ela me disse, Deus falou comigo, é para você parar de trabalhar. E eu vi ainda, né, 3 empresas, obrigado, 3 empresas falindo, 3 empresas quebrando, amém? Porque eu não tinha obedecido a Deus, né? Então eu estava ali como Jonas, na desobediência, Deus ainda não tinha me castigado, porque Ele sabia que eu estava numa adaptação, num processo, querendo obedecer, mas ao mesmo tempo com aquela vontade de servir minha esposa, minha família, com coisas boas, com alimentação boa, com tudo mais, né? E muitas dificuldades ainda no nível do boi selvagem, passando por muitas provações, Deus nos moldando de uma maneira muito profunda. Então, queridos, esse processo todo foi dado através de visões, sonhos proféticos, Deus falando diretamente conosco, Deus falou muito com a apóstola, né? Eu ouço muito o que ela diz, o que ela fala, porque eu sei que nenhuma das palavras que Deus entregou para ela caiu por terra. Nenhuma palavra, por mais difícil que fosse a gente receber aquela palavra, engolir aquela palavra, né? Deus já me usou muitas vezes também de trazer direções para casa, coisas difíceis de acompanhar, coisas difíceis de receber, mas nós entendemos o valor do ministério profético, como Deus se manifesta através dele. É muito importante nós darmos atenção para ele, estarmos sensíveis, né, aos pequenos sinais que o Senhor dá no meio do profético. Deus pode, no meio de um pensamento seu, trazer um passarinho e ali você vai falar, é coisa do acaso, aconteceu daquele passarinho sentar ali. Mas Deus está falando para você, falou, eu vou trazer um animalzinho agora para falar contigo. Quando você vê o passarinho, entrar dentro da sua casa. Né? Deus pode fazer de inúmeras maneiras, né, o caminho para Ele te mostrar os sinais. Então, queridos, nós nessa aula, nós damos uma introdução ao ministério profético, mostrando um pouco da importância que ele tem no nosso meio. Muitas igrejas que não dão atenção ao ministério profético estão fora do centro da vontade do Senhor, estão perdidas, estão fazendo uma obra morta, né? Estão fazendo uma obra sem obedecer à voz do Espírito, pela dificuldade de comunicação. Amém? A obra começa a se tornar humana, a obra começa a ficar mecânica, e a obra de Deus, ela é orgânica, viva de cada pessoa, amém? Dentro de cada um. Então, o ministério profético está voltando à tona, nunca deveria ter saído, mas está voltando à tona, pois os líderes religiosos que estão mais conectados no Brasil, no mundo, estão dando toda a atenção ao ministério profético, que é ele que nos dá a vitória, ele que nos dá estratégia, ele que nos mostra o caminho a qual a igreja vai ser mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero fazer uma oração por esse curso, tá bem? Estamos cobrindo a apóstola Nilcélia, ela vai contar muitas experiências aqui, coisas que nós tivemos em muito tempo de cabana. Nós gastamos esse tempo grande dentro de cabana para quê? Justamente para conseguir uma intimidade maior. Imagina você ficar 370 dias trancado, né, dentro da cabana ou ali naquela região ali, nos montes, orando e tal. Então isso nos trouxe muitas informações da vontade de Deus para a sua vida. Então essas revelações, esse profético que veio, né, estava guardado, Deus não permitiu que entregássemos em igrejas, para lideranças, para pastores, mas para guardássemos, para ser entregue para um número muito menor de pessoas pela vontade de Deus, quando Jesus disse, Pai, eu te louvo que não revelaste
a todos, nem aos grandes, né, aos doutores, né, aos mestres, mas entregaste aos pequeninos. Então esse curso vai ser entregue para você, que é dependente da voz de Deus, que entende que Deus tem uma palavra quente, uma palavra fresca, uma palavra que sai da boca dele agora, né, para a tua vida, e ela vai trazer a direção exata para você. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe a apóstola, que é a pessoa principal desse curso, né? Eu vou estar auxiliando ela também, orando forte, para que Deus venha me ajudar a entregar algumas coisas para auxiliar ela, porque o ataque contra ela é sim muito maior do que nós estamos acostumados. Amém? Então, querido Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos agora, primeiramente pela apóstola, papai, que ela seja coberta pelo teu sangue, com as tuas armaduras no mais alto nível, com poderosos anjos. Eu coloco também minha vida, meu pai, como intercessor direto dela, como todo o grupo de intercessão do Comando Águia, como os teus próprios alunos, Senhor, que estão aqui, meu pai, ouvindo, Senhor, se enchendo daquilo que o Senhor entregou para nós, para ela. E em nome de Jesus, ó meu Deus, blinda a saúde, as finanças, o ministério, o encontro de leoso, o ministério profético que ela tem. Papai, eu creio que ela é talvez uma das maiores mulheres avivalistas dessa nação, talvez a maior, meu Pai, aos meus olhos, não com soberba, mas humildemente falando, Senhor, eu creio, as coisas que eu vejo aqui em casa, eu dou suporte para essa mulher, para essa apóstola e também profetiza do Senhor, que ela possa, meu Pai, entregar tudo aquilo que o Senhor tem, que ela possa se entregar, meu Pai, de uma maneira grande, de uma maneira tremenda, meu Pai, que nosso preço, nossas subidas do monte, blinde tua filha para entregar tudo aquilo que o Senhor tem para os teus filhos, para os apóstolos que estão assistindo, para os mestres, para os evangelistas, para os pastores e principalmente para os profetas, meu Pai, que vão saber como se mover, vão saber como trabalhar com aquilo que eles recebem e vão ver que eles não estão sozinhos, meu Pai, que existe uma família, que existe um grupo que quer conhecê-los, que quer operar com eles, que está tentando ajudar, dando treinamentos, dando cursos, meu Pai, e que esse curso, meu Pai, não tenha fim, ele venha vir de 24 em 24 aulas e que ele seja, meu Pai, estendido para todo sempre, para o teu santo nome ser glorificado. Assim nós abençoamos esse curso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, apóstola? Amém. Amém? Um beijão para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau. God in the middle of the ocean.